Boa tarde, meus amores, tudo bom? Saudações herméticas, quanto tempo? Hoje eu vou falar um pouquinho de um tema que foi sugerido por uma pessoa que acompanha o canal, que interage bastante com a gente. Ela pediu pra gente falar um pouquinho sobre resiliência. Você muito provavelmente deve ter já ouvido esse termo. Resiliência é um termo que vem da engenharia, né, da física, mas de alguns tempos para cá vem sendo usado no mundo corporativo e acabou se espalhando e tá aí hoje no linguajar de todo mundo. Mas será que você sabe o que é a resiliência? Por que a resiliência seria importante para nós? Não só no mundo corporativo, mas na vida como um todo. O que esse tema tem a ver comigo e o que ele pode me trazer de produtivo, o que ele pode melhorar a minha qualidade de vida interior e, consequentemente, melhorar a minha qualidade de vida exterior? Bom, o significado, o conceito de resiliência é a capacidade que um material, depois de submetido a uma forte condição de estresse, pode retornar ao estado original. Vou tentar traduzir isso num exemplo bem simples, vai ficar bem fácil. Imagina uma mola, tá? A mola, quando ela tá paradinha, quietinha, ela tá toda enroladinha, bonitinha, organizada. Imagina que você estica essa mola até o máximo que você pode esticar, né? Ou seja, você está submetendo este corpo, esse sujeito, mola, a uma pressão. Aí que entra o termo de engenharia, tá? Pressão, estresse. Você está estressando, você está forçando ela a sair das condições normais e viver, experimentar condições adversas. Ela está tendo que se adaptar a condições adversas. Depois de um tempo, se você retorna, se você solta, ela vai voltar para o mesmo lugar. E se a mola for boa e você tiver feito o estímulo no limite, né, que dá para fazer, que ela suporta, que aquele material suporta, você vai ver que a hora que ela voltar para a condição normal, é como se aquele estresse, aquela pressão não tivesse acontecido. Ela realmente volta a ficar toda bonitinha, organizadinha, como se ela nunca tivesse sido submetida a um estresse. Então, passando isso para nós, seres humanos, homens, mulheres, né, crianças, adolescentes, senhorinhas e senhorzinhos, como seria a nossa resiliência? O que seria a resiliência do ponto de vista humano? A capacidade que eu tenho de, depois de passar por um período de estresse, por um período de pressão, onde eu estou sendo colocada à prova, onde eu estou sendo submetida a experimentar todos os meus limites, eu consigo retornar ao meu estado original. Ou seja, eu não fico louca, eu não fico doente, né? Eu não fico descompensada, eu consigo retornar. Isso é fundamental, como eu falei para vocês, o primeiro campo onde essa palavra ganhou força, esse conceito ganhou força e começou-se a buscar isso entre os executivos, entre os funcionários, os colaboradores internos, foi no mundo corporativo. Então, ou seja, eu pego o meu funcionário, eu pego o meu colaborador, eu pego o meu executivo, submeto ele a uma baita de uma pressão, estresse, trabalho, prazo, meta, nananã, e depois de tudo isso, ele tem condição de voltar ao que ele era antes, voltar ao normal para poder produzir mais, para poder resolver mais problemas, para poder resolver novos prazos, para poder bater novas metas, talvez até mais difíceis. Então tá aí a importância de, no mundo corporativo, mas não só, as pessoas serem cada vez mais resilientes, porque pressão a gente sabe que a gente recebe cada vez mais, né? Por onde as coisas estão caminhando, os nossos sistemas financeiros, o nosso mercado de trabalho, né? Toda essa pressão tende a, pelo menos, né, o que a gente acompanha, ela tá realmente num índice bastante preocupante e talvez ainda aumente um pouco mais. Se a gente considerar o que a gente está vivendo agora em termos de Covid, pandemia, quarentena, né, muitas pessoas passando por questões financeiras, questões de trabalho,
outras sendo submetidas a estresse dobrado na profissão, porque por conta desse remanejamento de funcionários, às vezes pessoas que não foram demitidas estão sendo sobrecarregadas, né? Estão sendo condicionadas a realizarem um trabalho acima daquilo que elas já realizavam, porque estão cobrindo buracos, estão cobrindo ausências, enfim. Então, agora, mais do que nunca, a gente está sendo convocado, né, a experimentar essa nossa capacidade de resiliência. Bom, e como eu me torno uma pessoa mais resiliente, né? Quais são as dicas para a gente ser resiliente, para a gente exercitar essa resiliência? A primeira dica que a gente pode trazer aqui é assim, gente, eu falo isso todo vídeo, mas é porque é realmente, não é que seja a resposta e a solução para todos os problemas, mas é porque realmente é algo que vai te dando uma qualidade de vida interna muito boa, um equilíbrio emocional, e tudo isso ajuda você a entrar num ciclo mais positivo, mais construtivo no seu dia a dia, que é a meditação. Então, isso é comprovado, já saíram estudos, inclusive saiu um estudo super recente na Harvard falando sobre resiliência, que técnicas meditativas que as pessoas fazem diariamente, às vezes até pequenas técnicas dentro do próprio ambiente de trabalho, foi inclusive difundido muito isso naquele mindfulness, né? Que é uma proposta terapêutica que trabalha com esses exercícios meditativos, que essas técnicas, elas aumentam sim a sua capacidade de resiliência. Por quê? Porque elas trazem uma possibilidade de uma pequena pausa, de um pequeno respiro. E essa pequena pausa, esse pequeno respiro traz serenidade, mesmo quando você está sendo submetida a um forte estresse, a uma forte pressão. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente pode trazer de dica, o que não é bem exatamente uma dica, mas é um ponto para a gente refletir e ajuda não só na questão da resiliência, mas em inúmeros outros aspectos da nossa qualidade de vida, é o sentido de propósito, né? O que você faz, o que você está fazendo, esse teu objetivo, essa sua meta, tem um propósito? Esse propósito está alinhado com o seu ser naquele momento? Está alinhado com os seus interesses naquele momento? Quanto mais propósito, quanto mais sentido a gente encontra naquilo que a gente está fazendo, no desafio que a gente está enfrentando, maior a minha capacidade de resiliência. Por quê? Porque eu vejo sentido, eu quero ultrapassar aquela barreira, eu quero atingir aquele resultado. Por quê? Porque eu almejo coisas com aquilo, né? Às vezes eu almejo transformações, às vezes eu almejo bonificações, às vezes eu almejo enriquecimentos internos, não só externos. Então, dependendo do sentido, dependendo da força do propósito daquilo que eu estou me submetendo, a minha capacidade de resilir, né? A minha capacidade de resiliência, ela aumenta. Mas um aspecto muito importante que eu acho que é bacana a gente trazer aqui, já inclusive para fechar o vídeo, é que o que os cientistas recentemente falam, que o pulo do gato aí não é exatamente a capacidade de manter-se sob pressão. Dependendo da situação, todo mundo acaba mantendo um tempo sob pressão. Você tem filho em casa, você tem conta para pagar, você tem os seus boletos chegando, você tem o teu chefe te cobrando, você tem alguém ali louco para você sair para tomar o teu lugar, quer dizer, então, às vezes você fica assim no fronte de batalha porque você não tem alternativa. Então não é bem isso o que torna você um bom soldado resiliente. O que torna você um bom soldado resiliente, uma pessoa com uma resiliência bacana, é o teu poder de recuperação. A recuperação é o ponto central, é a questão fundamental para que a gente seja realmente um bom resiliente, uma boa resiliente. O que é essa recuperação? Trata-se exatamente dessas pequenas pausas.
você precisa acrescentar no seu dia a dia ou naquele momento que você está sendo submetido a uma pressão, por exemplo, durante uma prova de concurso, uma prova de vestibular. Você precisa estabelecer pequenas micropausas, onde você realmente para, respira, às vezes até faz um alongamento, estica, para mudar o setting, para realmente desconectar um pouco os teus neurônios, a tua atenção, o teu direcionamento, o teu foco daquilo. Você precisa de um pequeno desvio. E esse pequeno desvio, ele também não pode ser, olha só, ele tem que ser um pequeno desvio. Ele não pode ser um grande desvio. Você não pode, assim, ficar horas e horas desconectada daquilo, dependendo do que você precisa entregar e do tempo que você precisa entregar. Não, você precisa fazer pequenas pausas. Você não fica horas e horas, você fica meia hora, você fica um pequeno tempo e depois você retoma. Por quê? Porque também checou-se que se a gente faz uma pausa muito, muito grande, o retorno para a gente atingir aquele pico que a gente estava é muito mais difícil e às vezes a gente nem consegue retornar àquele lugar que a gente estava, acaba atrapalhando todo o processo. Então são pequenas pausas. Então, por exemplo, no mundo corporativo, para com essa história de almoçar na tua mesa de trabalho. Não é possível que você não vai conseguir 5 minutos, 10 minutos para pelo menos sair da sua mesa de trabalho, para sentar numa outra cadeira, para olhar para um outro lugar, para uma outra janela, para uma outra parede, para se alimentar. Precisa, e se você não tem esse tempo, você precisa organizar a sua vida para ter esse tempo. Outra coisa também, às vezes pequenas pausas durante o dia. Então, dependendo de onde você trabalha, sai lá fora, abre a janela, respira, vê o sol, pratica uma prática respiratória, que nem aquela respiração quadrada que eu ensino alguns vídeos aí para baixo, que é super fácil, super rapidinha, dá para fazer em qualquer lugar. Para quê? Para dar esse break, né? Para dar essa pausa, para dar esse stop, para você resetar e começar de novo, mas começar num ponto ok e não começar abaixo. E também é muito importante a pausa externa. O que é a pausa externa? Porque essa que eu tô falando são as pausas internas. Você ainda tá ali submetido, mas você tá se forçando a dar a pausa. A pausa externa é, por exemplo, acabou o trabalho, a caneta caiu, procurar ao máximo se concentrar, estar presente nas suas outras funções, nas suas outras atividades. Então, cheguei em casa, sou mãe, cheguei em casa, sou pai, cheguei em casa, sou avó, avô, marido, dona do cachorrinho, dona do gatinho, que eu seja aquilo. Que eu, assim, o banco não vai abrir de madrugada para você abrir suas contas, o teu emprego, o teu trabalho também, as coisas não vão se solucionar da meia-noite às 5. Então, você precisa respirar, você precisa aproveitar essa pausa geral para se pausar também. E como a gente faz isso? Estando presente nas nossas outras vivências. Então, eu estou presente com meu filho, eu estou presente no meu banho, eu estou presente na hora que eu estou varrendo a minha casa, eu estou presente na hora que eu estou lavando a minha louça, eu estou presente. Essa presença, agora eu estou aqui, é que promove essa nossa pausa externa, para que você no outro dia se submeta de novo às pressões e saia legal no final. Pandemia, quarentena, home office, como que eu faço as pausas em casa? Porque fica muito mais difícil, né, a gente discernir o que é o ambiente familiar, o que é o ambiente de casa com o ambiente de trabalho quando a gente está fazendo home office. Institua uma rotina. Também já abordamos isso em outros vídeos e eu sempre bato nessa tecla. Procure, na medida do possível, mesmo que no home office, estabelecer uma rotina parecida com a rotina do escritório. Tenha um lugar para trabalhar, troque de roupa, crie um pequeno ritual para aqueles momentos, para que você justamente consiga também, nas horas que você precisar se desconectar, você conseguir mesmo estando em home office. Então, se eu estou me submetendo a uma rotina, eu tenho um cantinho para trabalhar, eu tenho horário, eu tenho uma roupa, eu tenho um ritualzinho, eu vou almoçar, eu levanto, de repente eu troco até de roupa, de repente eu tiro o sapato, eu fico descalço, eu boto o chinelo, eu ligo uma música, enfim, eu mudo o contexto.
Mas é importante que a gente alimente o nosso cérebro, que a gente alimente a nossa mente, que a gente alimente o nosso mindset, que é tanto a nossa questão mental quanto a nossa questão afetiva, com elementos diferentes, com contextos diferentes, com sons, cores, cheiros diferentes, porque isso, além de descansar o nosso cérebro e nos dar esse respiro, nos dar esse fôlego para a gente voltar com a corda toda, ainda traz criatividade. São nesses respiros que muitas vezes a gente tem algumas ideias sensacionais para implementar, inclusive ali naquele projeto, e solucionar aquela dúvida que você estava no dia anterior, tá? Então, assim, essas são algumas dicas para que a gente possa ser um pouquinho mais resiliente, para que a gente possa trabalhar essa questão. E se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, você pode me procurar nos comentários do vídeo ou então direto no meu WhatsApp, que eu sempre coloco na descrição, tá bom? Um beijo muito grande, um bom final de domingo para vocês todos. Tchau, tchau, até a próxima!